Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira, obstetra, sou professora de cursos de enfermagem obstétrica. Este vídeo eu estarei falando sobre assistência ao parto normal e algumas condutas de humanização no nascimento. Então, esta é a segunda parte do vídeo de parto normal e humanização. O que então seria esse parto humanizado? O parto humanizado, ele se caracteriza por um conjunto de ações que visam promover o parto e o nascimento saudável. Ele é fundamentado em princípios humanistas. Contribui muito para a diminuição da morbidade e mortalidade materna e fetal. O parto ele é considerado um evento fisiológico e ele deve então ser assistido conforme as evidências científicas que foram reunidas aí no Guia Prática de Assistência ao Parto Normal pela Organização Mundial de Saúde. Porque o excesso de intervenções fez com que as mulheres grávidas sentissem muito medo de ter um parto normal. E com essa nova modalidade de assistência, essas gestantes, elas participam muito mais do parto e se sentem muito mais seguras, confortáveis e com muito mais confiança em relação a fazer ou não um parto normal. Então, quais são os tipos de parto que temos? Nós temos o parto na água, o parto Le Boyer, o parto humanizado, que envolve muitas condutas, aí eu vou falar de cada uma delas, o parto natural e o parto domiciliar. Mas nós temos nas modalidades desses tipos de parto. Então, nós temos o parto de cócoras, por exemplo, o parto humanizado, o parto natural, né? O parto domiciliar pode ser feito com a mulher de cócoras, com a mulher em posição lateralizada, ela pode também ter o parto na banheira. O parto ele pode ser feito com episiotomia ou sem episiotomia e pode ocorrer até lacerações. Mas também é possível até que a mulher tenha um parto fórceps ou então até uma cesariana. Às vezes é preciso que se faça uma cesariana. Bom, então vamos falar o que é esse parto sem dor ou parto preparado. O termo parto preparado é a atual denominação de parto sem dor, porque realmente o parto ele não é sem dor totalmente. Ele é acompanhado de dor, porque as contrações elas são dolorosas, mas o limiar de dor é de cada pessoa. Ao longo dos anos, a obstetrícia vem melhorando essas técnicas para que a gestante sinta um parto mais prazeroso, que ela possa suportar melhor o parto e que ela perca o medo de ter um parto normal. O método psicoprofilático, que é o MPP, ele é o mais utilizado na preparação para o parto. E o objetivo principal deste tipo de parto é fazer com que a parturiente ela participe então de todo o trabalho de parto ativamente, então que ela com certeza ela tenha um preparo para ter esse parto. E aí isso implicará em menor quantidade do uso de anestésicos, porque isso vai contribuir para um nascimento mais natural do bebê. O bebê pode ter um deslizamento no canal do parto ser muito mais suave esse deslizamento. E a mulher certamente vai ter muito mais participação nesse parto e certamente ela vai se sentir muito mais confiante. Existem várias vantagens do ponto de vista obstétrico nesse tipo de parto. Por exemplo, a redução da duração do trabalho de parto, menor incidência de complicações, menos intervenções cirúrgicas e menos manobras de reanimação do bebê, menor incidência de depressão pós-parto, que é bastante comum também a depressão pós-parto. A parturiente, ela vivencia, então, todo o processo do nascimento do seu filho de uma maneira muito mais satisfatória,
porque ela vive as emoções do parto e ela tem a sensação gratificante de ter tido um parto natural. Mas, sem essa preparação necessária para o parto, pode ser traumatizante e às vezes até deixar sequelas para ambos. Hoje, atualmente, né, nós podemos dizer que as gestantes, elas idealizam um tipo de parto. Um parto na água, um parto sem episiotomia, sem medicações em excesso, um parto com música suave, um aroma gostoso, agradável, né? Um local onde realmente a gestante parturiente, ela se sente segura e confortável. Bom, aqui eu quero só citar esse autor Dick Reid, que ele defendeu então que a hipótese de o trabalho de parto, a hipótese de que o trabalho de parto ele não era doloroso. Ele acreditava que a dor do parto foi em grande parte devido ao medo predominante na nossa cultura. Então ele diz o seguinte: se você consegue dominar o medo, você não tem tensão e você vai ter diminuição da dor. Então existe um ciclo, porque assim, se a gestante ela tem medo de ter um parto, né, medo do parto e do trabalho de parto, isso vai gerar tensão, ela vai ficar tensa. A tensão vai aumentar a dor, a dor vai aumentar o medo, então ela vai permanecer nesse ciclo, esse ciclo de medo, tensão e dor. Então você tem que quebrar esse ciclo. Se você tira o medo, então como que você tira o medo? Se preparando para o parto, você recebendo orientações para esse parto e você tendo a certeza da segurança de que tudo vai correr exatamente normal, sem problemas algum. Então, ela vai tirar esse medo porque ela vai ter a confiança de um bom trabalho de parto e parto. E aí vai diminuir a tensão, que vai diminuir a dor. O outro tipo de parto é o parto Le Boyer. O Frédéric Le Boyer é um autor que ele observou por muitos anos o parto na Índia. E aí ele desenvolveu a partir daí uma filosofia de assistência ao parto, em que a preocupação essencial é acolher bem o recém-nascido, suavizando então o impacto do ambiente mundo intrauterino e o extrauterino do bebê. Em sua obra clássica, que é Nascer Sorrindo, quem já não leu esse livro, né? Ele descreve então sobre o ponto de vista do bebê. E nessa época ele denuncia a violência também do atendimento ao bebê, o atendimento tradicional, que é aspirar todos os bebês, seccionar rapidamente o cordão umbilical. São algumas manobras também que realiza no bebê e que é considerado uma violência. Então, o Frédéric Le Boyer, ele preconiza uma sala de parto com pouca luz, silenciosa, música suave, um contato corporal imediato entre mãe e bebê, suavizando o trauma do parto, porque o próprio nascimento em si já é um trauma para o bebê. Então, logo após o nascimento, ele é colocado sobre o abdômen materno para instituir aí, iniciar o vínculo entre mãe e filho. E esse bebê é acariciado pelo obstetra e pela mãe. O cordão ele vai ser seccionado somente depois de 3 minutos ou quando parar de pulsar. Então, o bebê ele é colocado em seguida em uma banheira de água morna, porque o que o Le Boyer diz? Que ele tem que reproduzir para o bebê um ambiente mais parecido possível com a vida intrauterina. Bom, Le Boyer também preconiza a massagem, que é conhecida como Chantala, ao recém-nascido, que foi uma forma, que essa massagem é uma forma de ampliar o seu desenvolvimento sensorial, perceptual e afetivo. O Frédéric Le Boyer, ele sempre está se preocupando muito com o recém-nascido. E surge então o outro autor, Michel Audin, que ele se preocupa com a parturiente. Aí ele está ampliando o método Le Boyer, porque ele traz a preocupação aí com a interação entre mãe e filho logo nos primeiros minutos de vida. Ele preconiza então um atendimento
mais humanizado. Esse autor francês, Michel Audin, ele fala da regressão, que a mulher em trabalho de parto, ela deve ter uma memória animal que é própria da sua espécie, porque toda espécie que pare, ela tem a sua memória bem mais como uma... Ela entra no estado de inconsciência, principalmente no momento de desprendimento do feto. Então, o que, que acontece? Há uma função protetora, essa regressão é uma função protetora da mulher contra a dor do parto. É essencial a mudança do nível de consciência. E ele reconhece aquele grito característico, que a mulher dá um grito quando ela acompanha, quando ela tem uma contração e o desprendimento do feto. Tipo, a última contração, né? Para o desprendimento do feto, ela tem um grito, ela faz um grito. Esse é um sinal de que o estágio regressivo desse momento foi alcançado. E, paralelamente, há uma percepção diferente do tempo. Uma aceitação, quando ela grita, ela tem uma aceitação maior da abertura do esfíncter. E aí o que ocorre? A emissão de urina, de fezes, porque houve o relaxamento do períneo. E ele diz também que a mulher, ela entra na partolândia nesse momento. O que é a partolândia? A partolândia é o momento em que a mulher, muitas mães descrevem como um momento de desconexão com o externo e conexão com o mundo interior, quando as interferências externas deixam de existir no momento em que ela dá à luz. Então, quando ela está nesse momento, na partolângia, aí, entre aspas, as mulheres normalmente perdem a noção do tempo e do espaço. É por isso, então, que nesse momento ela grita e libera aí o feto. Bom, ele também refere aí sobre o parto na água, porque o parto na água facilita muito para a mulher ter essa alteração do nível de consciência, porque a água faz com que a mulher relaxa totalmente, sobretudo aí porque também não só a questão do relaxamento, a banheira, a água morna, mas também um ambiente com pouca luz, música suave, pensando lá no bebê, nascer como Frederic Leboyer preconizava, né? A atitude, então, de toda essa equipe profissional é importante, né? O contato físico, as massagens, o parto em si, ele pode também ser feito com a parturiente de cócoras, e ela pega de imediato o filho nos braços. Então, tudo isso é uma expressão de emoções que corresponde principalmente a uma liberdade corporal. Então, é um clima emocional compartilhado pela equipe. Essa equipe, é claro que tem que ser preparada para esse tipo de parto. Então, você, enquanto profissional de enfermagem, né, na obstetrícia, você tem que se preparar para assistir e proporcionar um parto humanizado. Essa é a frase de Michel Audin: para mudar o mundo é preciso mudar o modo de nascer. Bom, aqui eu estou mostrando alguns livros que é essencial para conhecer sobre a humanização do parto. Então, toda enfermeira obstetra deveria ler esse livro, Nascer Sorrindo, o livro Chantala e principalmente Se Me Contasse o Parto, também de Frederic Leboyer, A Cientificação do Amor, que é de Michel Audin, e O Parto Ativo, que é o guia prático para o parto natural de Janete Balascas. Se você gostou desse vídeo, acesse o meu canal ou envie sugestões em meu e-mail. Obrigada por assistir meus vídeos. No próximo vídeo estarei falando sobre assistência humanizada nos diferentes períodos do parto. Obrigada mais uma vez.